boa noite para todos. Cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela boa noite, diga para o seu irmão boa noite, diga para ele a paz, graça e paz, diga para ele seja bem-vindo à casa de Deus, seja bem-vindo a essa reunião, seja bem-vindos em nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho de João. João capítulo 11. João capítulo 11, Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João capítulo 11, versículo de número 1. E estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Para um pouquinho aqui. Alguns estudiosos da Bíblia atribuem essa Maria àquela Maria Madalena que Jesus tivera um dia um encontro com ela e expulsaram os demônios dela para que essa mulher pudesse ter uma nova vida. Então, se ela foi, essa Maria Madalena seria irmã de Lázaro, que um dia esteve longe, distante, vivendo uma outra vida, e aí ela teve um encontro com Cristo no passado. Ela volta para junto da família, está com a sua irmã, só que eles estão enfrentando uma situação, o quê? Versículo 3. E mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha isso, irmãos. O que está acontecendo na casa deles? Estão Marta e Maria e o irmão Lázaro. São 3 irmãos. E o que acontece? Lázaro cai enfermo. E a enfermidade do Lázaro, irmãos, nós não sabemos o que é. Nós não sabemos detectar, não tem como diagnosticar qual era a enfermidade do Lázaro, se ele estava com uma dor de cabeça, se era alguma coisa, não sabemos o que. Eu até disse nos cultos durante o dia, nas outras reuniões, se fosse hoje a gente ia saber qual era a doença do Lázaro. Mas pastor, teria como saber qual era a doença do Lázaro? Facinho, facinho. Levasse o Lázaro em qualquer posto, no pronto-socorro, os médicos iam falar que era o quê? Pronto. Se fosse nos dias de hoje, qual que era a doença de Lázaro? Virose. E aí, irmãos, ele está enfermo. E essa enfermidade fez com que as irmãs ficassem o quê? Preocupadas. E antes de qualquer coisa, antes de qualquer reação, antes de qualquer ação, o que elas fazem? Elas chamam os mensageiros que vão até Jesus levar um recado. O quê? Seu amigo está enfermo. Aquele a quem o Senhor ama está doente. Elas vão buscar auxílio aonde, irmãos? Primeiro, em Cristo. Vão buscar ajuda em Jesus. E aí diz o versículo de número 3, E mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a quem? Então Jesus tinha um amor por essa família. Mas por que Jesus amava essa família? Por que Jesus tinha esse amor por essa? A Bíblia deixa exclusiva que Jesus amava a Marta, a Lázaro e a Maria. Por quê? Porque eles eram bons. Porque eles eram bons amigos, que sempre hospedaram Jesus na casa deles. Eles eram sempre pessoas que estavam dispostas a ajudar o ministério de Cristo? Não. E Jesus amava a esses, por quê? Deixa aí marcado, segura João 11 e vai em João 14. João 14, 21. João 14, 21. Mais 3 folhas à frente. João 14, 21. Por que Jesus amava eles? Encontrar, digo amém? Aquele que tem os meus mandamentos e o quê? E os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu, e eu também o amarei. E o que, igreja? E me manifestarei. Por que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro? Porque eram uma família que o quê? Que guardava a palavra.
Então, todas as vezes que eu guardo o que Deus fala, que eu guardo a palavra, eu também o que? Sou amado do Senhor. Você é uma amada, você é um amado, Ele te ama. Mas entendam algo, mesmo Ele te amando, nós podemos ter problema. Lázaro está enfermo. E tem pessoas que pensam assim, pastor, e falam, né? Tem gente que fala assim, Deus me ama. Ama? Ama muito. Mas por quê? Porque eu sou bom, eu não peco, eu não roubo, eu não bebo, eu não faço coisa errada, eu sou honesto, eu não minto, eu não assisto novela. Deus não me ama por isso. Deus não me ama porque eu sou pastor. Deus não me ama porque, irmãos, eu tenho uma função, um cargo na igreja. Eu posso ser pastor, bispo, apóstolo, vice-deus, anjo sem asa. Se eu não guardar a palavra, meu irmão, não é título que faz o Senhor me amar, é eu guardar o que Ele fala. Então, todas as vezes que eu guardo o seu mandamento, Ele vai o quê? Ele vai me amar. Mas entenda, não é porque Ele te ama que você vai ser beneficiado. Não, Deus me ama e não vai ter problema. Não, vão surgir as lutas, vão surgir a dificuldade, algumas adversidades vão aparecer. Mas pastor, Deus não me ama? Ama. Mas por que eu tenho luta? Mas porque nós estamos nesse mundo. E o que eu preciso fazer? Eu preciso continuar guardando os seus mandamentos e fazer o que Marta e Maria fizeram. E fazer o que essas mulheres fizeram. Volta lá em João 11, volta lá. Versículo 3, lê de novo comigo, versículo 3. E mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Meu irmão, o irmão está enfermo, Lázaro está doente, e essas mulheres vão ter a atitude que muita gente não está tendo. Elas estão fazendo o quê? O que Jesus ensinou. Algo que Jesus ensinou e muita gente não faz, e elas fizeram. Segura aí, deixa marcado o João, e vamos em Mateus. Mateus capítulo 6. Preguei até esses dias atrás aqui. Mateus 6:33. Você já conhece até o texto. Mateus 6:33. Quem encontrou, diga amém. Buscai, né? Todos estavam preocupados, ansiosos, como que vai ser, como que nós vamos vestir. Aí Jesus disse, mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Então, quando nós aprendermos a priorizar o reino, Deus vai acrescentar. Quem é o reino hoje? O reino é Cristo, é a presença dele. Eu vou buscar o reino, eu vou buscar ser cheio do reino. E entenda, quando Cristo esteve aqui na terra, quem era Jesus? Aqui na terra, quem era Jesus, irmãos? Quem era Jesus? Ele era Jesus homem, mas ele estava aqui representando quem, irmãos? Deus. Podemos dizer que Cristo era Deus vivo aqui na terra? Sim ou não? Sim. E então o que Marta e Maria estão fazendo? Eu vou buscar o Pai, eu vou buscar o Cristo, eu vou buscar o quê? O reino. Porque Cristo na terra, que tinha e era o Senhor Deus, nada mais era, ele era o quê? O reino. Então Marta e Maria entenderam, peraí, eu vou buscar o reino. E como é que nós buscamos o reino? Volta na versículo 9 comigo, leiam comigo. Versículo 9, como que eu busco o reino hoje? Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu, todo mundo, agora vocês, o quê? Venha o teu reino, e faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Lá no céu, a vontade do Pai é que todos estejam bem, e aqui na terra, que eu esteja bem. Mas para que isso aconteça, eu preciso buscar o quê? O reino. E como é que nós buscamos o reino hoje? Como é que nós buscamos o reino hoje? Lê de novo 9, só o comecinho. Vós orareis. Como é que eu busco o reino hoje? Orando. Você vai buscar o reino, você vai buscar a Cristo orando.
Não, eu quero, Senhor, eu quero a tua presença. Ele foi claro quando disse, desde os tempos de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. Eu vou me esforçar para orar. É fácil orar? Não é. Se alguém chegar e falar, pastor, orar é a coisa mais fácil que existe, seu irmão, tá, é mentira, porque não é. Se você vai orar, meu irmão, bate um cansaço, é coisa para fazer, você vai deixando para depois. Vou orar, lembrei, tem que recolher a roupa. Vou orar agora, lembrei que eu tenho que tirar um negócio da geladeira. Só vai adiando. Não é fácil orar. Então eu preciso, meus irmãos, me esforçar para buscar o reino em oração. É aquele momento com Deus, é minha hora com Deus, porque é eu buscando, priorizando o reino, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Marta e Maria sabiam, vou buscar o reino, porque eu trazendo o reino para minha casa, meu irmão, vai ficar bom. Trazendo o reino para casa, meu irmão vai ficar curado, porque elas sabiam. Maria, volto a dizer, irmãos, os estudiosos afirmam que Maria é essa mesma Maria Madalena, que Jesus expulsou os demônios, que depois apareceu para ela na ressurreição. Essa mulher já tinha tido um encontro com Cristo, ela já tinha tido um encontro com o reino, e uma vez tendo esse encontro com Cristo, que é o Deus, que é o reino, ela foi o quê? Foi livre, foi liberta, tem uma vida abençoada. Vamos buscar um reino. Vamos, por favor, vá lá. Que ele ama, que ele está enfermo, se ele pode vir aqui. Aí Jesus ainda demora um tempo, ele fica 2 dias onde ele está, e o que acontece? Aí vem, irmãos, ele diz para os discípulos, vamos até a casa de Lázaro, porque Lázaro adormeceu. Aí os discípulos disseram assim, mestre, se ele adormeceu, está bem, está descansando. Não, Lázaro morreu. E agora? O que nós vamos fazer? Já era, morreu, acabou. Mas não, ele está indo. E Marta e Maria estavam esperançosas, aguardando a vinda do Cristo. Porque o Cristo indo para lá, vamos voltar lá em João 11, vamos voltar lá, ó. Versículo de número 11:6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E depois disse a seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e volta para lá. Respondeu Jesus, não são 12 horas do dia, se alguém anda de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo, mas se andar à noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro morreu, adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, se dorme está salvo. Jesus, porém, falara com respeito, o quê? Da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falando do quê? Do repouso do sono. Ele resolveu, vamos até a casa dele. E Marta e Maria estão esperando, estão aguardando. Elas estão aguardando a vinda do Cristo, porque o Cristo era Deus, que representava o reino. Como é que nós conseguimos afirmar que Cristo era Deus? Leia na folha do lado aí, João 10:30. João 10:30. Do lado, palavras de Cristo, olha isso. Eu e o quê? Somos? Quem disse isso? Cristo. Por causa dessa afirmação, eles queriam apedrejar Jesus. Nós vamos te apedrejar, não porque você é pecador, mas porque você está blasfemando, porque eles não aceitavam. O quê? Deus? Porque para eles, Deus era uma forma, um ser, algo sobrenatural, uma divindade. Não, aqui eu e o Pai somos um. Então, Cristo aqui na terra era o Pai, que era o quê? O reino. E uma vez o reino entrando, tudo muda. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, não lugares, casas aonde Cristo entrou e milagres aconteceram. Marta e Maria estavam pedindo a visita de Cristo na onde? Na onde? Na casa. Por quê? Elas já sabiam que na casa de muitas pessoas tinham acontecido os milagres. Quer ver? Vou mostrar alguns milagres em algumas casas. Mateus capítulo 8. Mateus 8. Olha esse milagre. Mateus 8. Versículo 14.
Mateus 8,14. Mateus capítulo 8, verso 14. A cura da sogra de Pedro. Quem encontrou, diga amém. Tendo Jesus chegado aonde? A casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou o quê? A servi-lo. Aonde que Jesus entrou? Na casa de Pedro. Quem é que entrou na casa de Pedro? Jesus, que era o Pai, que era o reino. O que entrou na casa de Pedro? O reino. E quando entrou o reino de Deus ali, o que ele se deparou com? Que situação? Uma mulher, o quê? De cama. Meu irmão, e para uma mulher ir para a cama por causa de doença, é porque o trem era brabo. Porque mulher, meu irmão, não é qualquer coisa que derruba a mulher, não. Eu falo porque eu já vi isso acontecer na minha mãe, em relação à minha mãe, ver ela trabalhar enfermo, doente. Minha esposa, às vezes mal, enfermo, doente, fazer trabalho de casa, porque para colocar uma mulher para deitar doente, meu irmão, tem que ser o trem brabo. Porque não é qualquer coisinha que derruba ela, não. Mulher tá com gripe, tá resfriada, tá com dor, tá trabalhando, tá torcendo roupa, tá fazendo comida, tá cuidando de casa. Homem é o trem mais mole que tem. Homem, qualquer coisinha, o que foi? Tô ruim. O que foi? Não sei. Vou sentar aqui, vou esperar melhorar. Aí ele fica sentado lá com o controle na mão, e a esposa fala assim: bem, pega ali. Eu tô ruim. É assim ou não é, mulheres? Homem é mole. Homem é mole. Qualquer coisinha, ai, tá doendo. Não sei se eu vou trabalhar hoje. Ele fica ruim sábado. Não sei se eu vou segunda, não. Homem é mole, irmão. Eu sou mole, só tenho tamanho. Verdade. Verdade, eu tô falando pra você. A mulher, meu irmão, tá ruim, tá trabalhando, tá fazendo, tá cozinhando, tá lavando, tá brigando. Não é nada disso, não. E ela está o quê? De cama. A coisa estava séria. Mas quem que entrou na casa de Pedro? O reino. Entenda, irmãos. Quando o reino entrar, quando você insistir em levar o reino, leve o reino para sua casa. Leve esse Cristo para sua casa. Leve esse Jesus para sua casa. Por quê? Versículo 15, leia comigo. Mas Jesus tomou-a pela mão. Tem uma tradução que diz e tocou-lhe. Sua Bíblia diz tocou ou tomou pela mão? O que tocou nessa mulher? O que tocou nela? O reino. Entenda, se você levar o reino para sua casa, o reino vai tocar em quem estiver o quê? Enfermo. E o que aconteceu com aquela mulher que estava de cama, com febre, ardendo em febre? Alguma coisa aconteceu para ela ficar com febre. Talvez fosse garganta inflamada, alguma coisa no corpo dela estava infeccionado, alguma parte do corpo dela estava inflamado ou infeccionado que deu febre. E febrão para deixá-la de cama. Mas quando vem Cristo e toca-lhe, o que acontece? Mas Jesus tocou-lhe pela mão e a febre o quê? A deixou. E ela o quê? Se levantou. Irmãos, entenda isso. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, estamos vivendo tempos, irmãos, onde a doença do século é a depressão. Onde a doença do século, irmãos, é a depressão. E as pessoas estão doidas aí procurando fórmulas, maneiras para combater, para tirar as pessoas da depressão. Pessoas deprimidas, sofridas, pessoas com síndrome do pânico, pessoas pensando em morte, pensando em suicídio. Tá dessa forma. E depressão não é algo por vírus, por bactérias, não é uma virose, é algo espiritual. E aí as pessoas dessa forma, irmãos, caídas, prostradas, só o toque do reino para fazer o quê? Para levantá-las. Se você tem alguém na sua casa que está lá caído, prostrado, se entregando, você precisa insistir em levar o reino, porque quando o reino entrar na sua casa, vai tocar e aquela pessoa vai se levantar. Pastor, eu tenho lá minha filha que já se entregou. O reino levanta.
Pastor, eu tenho meu marido que já se entregou, pastor. Ele está numa idade, ele está desesperado, não estão dando mais serviço para ele. Ninguém mais quer contratar homem de 50 anos, pastor. E agora, pastor, ele está lá desesperado, as contas não esperam ninguém. Leve o reino para sua casa, porque um toque do reino faz o quê? Levanta. Marta e Maria sabiam, irmãos, que aonde o reino entrava, na casa que Cristo entrava, acontecia alguma coisa. Além de levantá-la, ela depois de levantar, a febre a deixou, ela se levantou, e lê só o finalzinho do 15, e ela o quê? E ela o quê? Se o reino entrar na sua casa, os seus familiares também vão servir a Cristo, irmão. Leve o reino para sua casa, leve o reino para o seu lar. Leve o reino, meu irmão. Esforço. Não, eu não vou retroceder. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou abrir mão. Eu vou insistir. Eu vou orar. Eu vou falar com Deus. Eu vou ter o meu momento com Ele. É a minha hora com Deus. É o jovem que precisa levar o reino para casa. É o jovem que precisa levar o reino para os seus pais. Imagina, o pai está lá, já pensou? De repente ele vai ver o que esse guri está aprontando, vou ver o que ele está fazendo. E já pensou, o pai entra numa hora assim, entra no quarto para ver, eu vou pegar, está fazendo, se ele estiver fazendo porcariada, coisa errada aqui no quarto, ele vai ver comigo. Aí o pai entra, já pensou? E ele entra e acha o filho de joelho, orando. Ele vai olhar e... Ixi. Irmão, nós precisamos levar o reino para a nossa casa. Nós precisamos levar o reino para o nosso lar. Marta e Maria queriam o reino na casa. Queria que o reino fosse lá na casa delas. Queria que Cristo fosse até lá. Porque quando ele entrou na casa de Pedro, ele curou a sogra, levantou-a e ela pôde passar a servi-lo. Só uma pessoa que recebe o toque do reino pode servir a Cristo. Só uma pessoa que recebe o toque do reino, o toque de Cristo, vai servir. Mas tem outras casas onde ele entrou. Marcos 5, vamos lá. Marcos 5, verso 35. Marcos 5, verso 35. Marcos 5, verso 35. Aqui nós temos um homem, um publicano, um homem, irmãos, conhecido, chefe, principal da sinagoga. E esse homem, irmãos, ele está com um problema em casa. Ele procurou Cristo e disse assim: mestre, a minha filha está em casa horrível de dor, de enfermidade. E eu queria que o senhor fosse até a minha casa tocar, orar por ela. Aí ele disse: eu vou na sua casa. E no que eles estão indo para a casa desse homem, do chefe da sinagoga, vem uma mulher com fluxo de sangue, toca em Jesus, acontece aquele milagre e eles dão uma parada. E no que eles param, o que acontece, irmãos? Chega um mensageiro da casa desse homem chamado Jairo, 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Ou tem tradução que diz ainda: não o enfades. Não incomoda ele mais não. Imagina, Jairo está levando Jesus para a casa dele. Jairo estava levando o que para a casa dele? O reino. De repente o reino para, porque uma mulher tocou nele. E essa mulher que tocou nele foi o quê? Foi curada de uma hemorragia. E aí está tudo parado. Aí Jairo está lá esperando Jesus terminar de atender aqui, para eles continuarem a jornada. Ele está lá esperando. Meu Deus, mas não cabe esse negócio. Aí daqui a pouquinho alguém chega assim: meu senhor, pois não, mensageiros, que homens que trabalhavam na casa do Jairo. Mestre, precisa incomodar o mestre, mas não. Ô chefe, pode deixar ele embora. O que foi? Sua filha morreu. Jairo poderia muito bem chegar e só falar assim: Jesus, oi, pois não, desculpa aí, valeu, obrigado pela intenção, mas minha filha morreu. É mesmo, é? É. Ora por mim para Deus me dar força. Eu estou sem cabeça, eu não sei se vou enterrar, sepultar, eu vou correr atrás, vou ver se minha filha tem Pax para enterrar. Mas não é isso que a pessoa pensa? Então, valeu. Não era isso que era para ele fazer?
Mas não. Quem é que estava com ele, irmão? O reino. E quando Jesus ouviu o que falaram para o Jairo, olha o que ele disse, 36. Mas Jesus, sem acudir, sem dar importância o quê? A tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, o que, igreja? Não temas, crê? Ô meu irmão, isso é para nós. Se nós estamos com o reino, não temas notícias que surgem por aí. Não temas conversas, não temas ameaças, porque sempre vai surgir pessoas ou situações para tentar fazer você parar. Sempre vai surgir um empecilho para que você pare, para que você desista, para que você não vá mais. Aí é alguém que fala assim, eu vou na igreja orar pelo meu marido. Quem que você vai orar por esse traste? Esse homem não tem jeito. Eu vou lá buscar para ver se minha vida melhora. Que melhora, rapaz? Essa vida nossa aí é a vida que Deus me livre. Sempre vai existir pessoas que vão tentar te desmotivar. Para quê? Igreja para quê? Agora não adianta mais não, agora está preso. Agora já era. Vou buscar Deus. Para quê? Agora ele já morreu. Ô meu irmão, sempre vão surgir pessoas ou situações para querer desmotivar você para ir buscar o quê? O reino. Para que você quer buscar? Para que você vai lá? Agora não adianta mais. Agora seu filho já fez. Ai meu Deus, agora sua filha está grávida. Agora seu filho já engravidou, agora não tem mais. Vai fazer o quê? Agora não adianta mais. Não, meu irmão, sempre vale a pena. Sempre adianta, irmãos, você ir buscar o reino. Porque quando você busca o reino, você não vai dar ouvido para essas coisas. Você não vai ficar ouvindo o que as pessoas dizem. Agora você diz que é crente, paraná. Não dá ouvido a essas coisas, não. O que eu preciso fazer? O que ele disse para o Jairo. Não temas o quê? Crê somente. Não, eu creio numa solução. Eu creio que algo vai acontecer. Eu creio que o milagre vai acontecer. Por quê? Porque você está buscando o reino. Agora não adianta mais. O juiz já deu a sentença. Meu Deus é maior que juiz. Agora já foi, já era, já deu causa ganha. Meu Deus tem poder para fazer tantas coisas. Eu só preciso priorizar o quê? O reino em primeiro lugar, e a sua justiça e as demais coisas ele vai acrescentar. Antes de você tentar resolver seus problemas familiares, busque o reino. Tem gente que tenta resolver problema familiar assim, briga de casal, discussão de casal, marido e mulher. Eu vou marcar uma reunião aqui e vou trazer seu pai e sua mãe para ver as palhaçadas que você está fazendo. Até parece que vai dar ouvido. Até parece que vai resolver. Vou chamar minha sogra aqui, para falar umas poucas e boas para você, para ver se você toma vergonha na cara. Antes de fazer essas reuniões, busque o reino. Você vai colocar pessoas de fora para tentar resolver problema familiar? Meu irmão, resolvemos problemas buscando o quê? O reino. Mas nós não buscamos. Nós vamos buscar ajuda em amigo. Nós vamos buscar ajuda num ombro amigo. Não que seja errado, mas priorize o reino. Deus, eu quero o teu reino, eu vou buscar, o Senhor vai dar um jeito, o Senhor vai fazer um milagre. Marta e Maria sabiam, meu irmão, que as casas aonde Jesus tinha entrado, aconteceu alguma coisa. Não incomoda mais o mestre. Não, Jairo, crê somente. Vamos continuar a jornada. Versículo de número 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar-lhes, disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas o quê? Dorme. Algo bonito aqui, irmãos. Ele chega na casa do Jairo, aquele alvoroço, desespero, choradeira, grito, gente querendo morrer. E quando é questão de morte, as pessoas sempre querem uma resposta. Por quê, não é? Por quê? Por quê? Por quê? Não temos toda a resposta. Não tem porquê. Tem coisas que nós vamos se descobrir só depois. E por quê, Jesus? Por que esse alvoroço? A menina morreu. Tinha 12 anos, menina. Criança, começando a vida,
a vida é ingrata, a vida é injusta. Por que Deus levou essa criança tão nova? Por quê? Por que os ruins não morrem? Por que Deus não mata esses políticos? Tem que matar a menina. Esse alvoroço. E o que Jesus fala? Gente, a menina não está, mas o quê? Por que ele disse isso? Porque toda pessoa que busca o reino sempre vai ter uma outra visão. Irmão, se você buscar o reino, você vai enxergar de outra forma. Aonde tem crise, você enxerga oportunidade. Aonde tem problema, você enxerga experiência. Onde você vê luta, você enxerga desafios. Quem tem o reino enxerga diferente. Se você começar a buscar o reino, você vai começar a enxergar diferente. Tem pessoas que chegam na loja, no comércio, eu falo assim, tem que fechar. Sinto muito, mas vamos fechar. Não. Eu tenho o reino? Não, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pintada. Vamos fazer um novo painel. Vamos fazer uma promoção. Eu vi que tem um monte de mercadoria antiga. Vamos fazer uma promoção. Vamos livrar das mercadorias antigas. Vamos fazer um saldão, um queimão. Meu irmão, quem busca o reino sempre vai ter uma outra visão. Irmão, Jesus estava vendo. Aquela menina estava morta ou estava dormindo? Estava morta. Mas na visão de Cristo ela estava o quê? Porque quem estava lá? O reino. E se você também tiver esse reino, se você levar o reino, você vai ver diferente. Você vai enxergar de outra forma. Você não vai ser pessimista para a vida. Você não vai ser pessimista para as coisas. Você vai começar a enxergar diferente. Você vai começar a enxergar de outra forma. Leve o reino para casa. Leve o reino para o seu lar. Leve, meu irmão. Porque desse jeito, não, eu tô enxergando diferente. Meu filho vai ser uma bênção, minha filha vai ser uma bênção. Eu tô vendo que essa menina vai casar com vagabundo, com malandro. Não, vai ser uma bênção. Você vai enxergar diferente, você não vai ter esse olhar pessimista. O pessimismo é pro diabo, para Cristo é otimismo. Não, isso é bênção. Isso não é nada. Quantos que estão aí criando tempestades, meu irmão? Tá faltando o reino. Isso não é nada. E esse câncer não é nada. Isso aí, vamos procurar ver como que for. Vamos buscar Deus. Vamos buscar médico. Vamos ver como que resolve. Vamos fazer tratamento. Não custa. Mas muitos não estão buscando o reino. Ela não está morta, mas dorme. E aí o que aconteceu? 40. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira o quê? Admirados, espantados. O que aconteceu na casa de Jairo? Um milagre. Qual o milagre que aconteceu na casa do Jairo, irmãos? De ressurreição. Jairo queria apenas uma oração pela filha, mas quando ele levou o reino, houve ressurreição. Irmão, se você levar o reino de Deus para sua casa, se você se esforçar em levar o reino, ele pode ressuscitar o seu casamento. Ele pode ressuscitar o seu financeiro. Ele pode ressuscitar a sua vida espiritual. Ele pode ressuscitar aquilo que está morrendo, aquilo que adormeceu. Não importa, meu irmão, a circunstância, a situação que esteja na sua casa. Se você levar o reino entrando, vai acontecer um milagre, vai acontecer uma transformação. Leve o reino para casa. Quem está entendendo, diga amém. Outra casa, aonde, irmãos, o reino entrou. Vamos lá, Lucas capítulo 19. Tem outras, mas não vai dar tempo de mostrar. Eu só vou te dar as referências, depois você veja. Lucas 19. Outra casa que ele entrou. Lucas 19, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico,
e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém o quê? Pousar na sua casa o quê? Hoje. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na sua casa hoje. Aonde que Jesus quer ir, irmão? Na casa de quem? De Zaqueu, que é um pecador, um publicano, um homem que é chefe dos cobradores de impostos. Então ele era um homem rico, bem sucedido financeiramente, só que era odiado pela sociedade. E todos tinham ele como um pilantra, um cretino, um homem que se favorecia dos pequenos e tal. Mas só que Jesus está querendo entrar na casa dele. O que é que está querendo entrar na casa de Zaqueu? O reino. Entenda, ele só pode entrar se você permitir. O reino de Deus é só para quem abre a porta. Eis que eu estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é o quê? Eu entrarei. O reino de Deus só pode entrar se você permitir. O reino de Deus só vai entrar, meu irmão, na sua vida se você deixar. Se você não abrir a porta, não é isso que diz? Quer ver? Apocalipse, vamos lá, ó. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta, o quê? Se alguém ouvir o quê? E abrir a porta, o quê? Entrarei em sua e cearei com ele e ele. A casa de Zaqueu estava pronta, só que estava de porta. Meu irmão, é você que abre a porta para o reino entrar. É você que abre a porta do seu coração. É você que toma a decisão. É você que toma a decisão em abrir o coração. Entra, vem o teu reino. É você, não é outra pessoa. Eu tomei essa decisão um dia, meu irmão, já são 17 anos. É você que toma essa decisão. Abre a porta, ele está aí, ó. Está aí, ó. Batendo a porta, mas ele não vai arrombar, ele não vai socar o pé e entrar com brutalidade. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir o quê? A minha voz. Ele está lá, ó, do outro lado, ó. Maria, João, Teresa, Josefa, Benedito. Se você ouvir a voz dele. Zaqueu, eu quero ir na sua casa. Mas quem é que tem a chave da casa, irmão? Quem é que tem a chave da porta, perdão? É Zaqueu. Somos nós que permitimos ele entrar. É você que permite o reino entrar e somos nós que permitimos o reino o quê? Sair. Quando é que o reino sai? Quando o pecado entra. Se o pecado entrar, o reino vai sair. Mas não, meu irmão, fecha a porta para o pecado, abre a porta só para o reino de Deus, só para a presença dele. Zaqueu, desce depressa, porque me convém ter na sua casa hoje. Eu quero ir lá. Sim, Senhor. Vamos voltar lá em João. Lucas 19. Volta lá. Lucas 19. Versículo de número 6. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com? Irmão, vamos aprender a receber o que Deus fala com alegria. Tem gente que não sabe receber palavra. Pessoas que não sabem receber correção, exortação, repreensão. Toda correção é para o crescimento, diz o Senhor. Mas tem gente que não sabe. Eu não gostei do jeito que ele falou comigo. Eu não falei da forma, não gostei do jeito que ele falou. A forma que ele falou, tudo bem, mas da forma, do jeito. Meu irmão, aceite com alegria. Vamos aprender a aceitar o que ele fala. Quantos que não aceita? Se Deus fala algo com ele, pastor está jogando ponto para mim, aceite com alegria. Ele está falando isso porque alguém deve ter contado alguma coisa para ele. Aceite com alegria, irmão. A palavra de Deus nunca é para condenar, sempre é para salvar. A palavra de Deus é sempre para salvar. Eu sempre vivo falando aqui, olha aqueles amigos da cervejinha de final de semana, vai que ele volta no final de semana. Vai que naquele final de semana ele volta. Eu vou tomar uma para comemorar, porque faz tempo que eu não tomo. Ixi,
Vou tomar uma e pá, dar uma desenferrujada, e vai que naquele dia ele volta. Vai ficar enferrujado o resto da vida no tacho. Não, meu irmão, tome a decisão, receba com alegria. Não, eu quero, vem o teu reino. Vem o teu reino, eu quero ir na sua casa, mas eu preciso que você abra a sua casa. Ele desce, recebe com alegria. 7. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo: ele se hospedara e com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, restituo o quê? Meu irmão, o que Zaqueu está fazendo? Ele está disposto. Olha o que ele diz: resolvi dar aos pobres. Ele não disse assim: mestre, eu vou fazer o que o senhor mandou. Eu vou fazer o que o senhor está me dizendo. Não. Ele resolveu. Por que Zaqueu resolveu consertar as coisas? Por que Zaqueu resolveu restituir a quem ele defraudou um dia? Porque quando o reino entrou na casa de Zaqueu, o que aconteceu? Onde o reino de Deus entra, primeiro acontece o quê? Conversão. Aonde o reino de Deus entrar, vai haver conversão. Zaqueu converteu, irmão. Zaqueu está mudado. Entenda, não foi Jesus que ordenou: Zaqueu, pega metade agora que você tem e dá para o pobre, viu? E o restante você vai restituir 4 vezes, viu, Zaqueu? Não foi ordem de Jesus, foi uma decisão própria. Isso demonstra que Zaqueu tinha acontecido, irmão, passado pelo processo de conversão. Zaqueu mudou a cabeça. Aonde o reino de Deus entra, muda a mentalidade. Aonde o reino de Deus entra, muda a cabeça. Tem gente que não é dizimista até hoje, sabe por quê? Porque o reino não entrou. Porque o dia que o reino entrar na sua vida, você vai abrir a sua cabeça, o seu entendimento e falar: rapaz, eu estou roubando Deus. O dia que o reino entrar, você vai começar a entender que você está roubando o Senhor, irmão. Zaqueu entendeu: Jesus, mestre, eu resolvi dar aos pobres, eu vou restituir 4 vezes a quem eu defraudei. E Jesus, todo alegre, diz o versículo 9: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação aonde? Nesta casa, pois que também este é o quê? Filho de Abraão. O que aconteceu, irmãos? O reino entrou na casa de Zaqueu. Houve conversão para então haver o quê? Salvação. Leve o reino para sua casa. Busque o reino de Deus. Busque mulher, busque homem. Tenha a sua vida com ele. Leve esse reino, leve a presença, leve esse Cristo para que ele converta seu marido, para que ele converta seus filhos, que ele converta sua esposa, que ele converta seus pais, porque uma vez convertido, eles serão também salvos. Eles vão saber o que é a salvação. Jesus todo alegre: hoje houve salvação nessa casa. A casa de Zaqueu tinha, irmão, riqueza, fartura, o melhor, comida da boa. O que faltava naquela casa? Salvação. Tem muita gente que tem vida boa, irmão, mas falta algo. E aonde o reino entra, irmãos, ele traz o que falta. Marta e Maria sabiam, irmãos, que se o reino chegasse até a casa delas, o irmão ia ficar bom. Não vai dar tempo, mas anote depois, leia depois, Lucas capítulo 5, a casa de Cafarnaum. Levaram um paralítico, desceram pelo telhado, Jesus levantou aquele paralítico. Lucas 22:10, naquela casa onde prepararam a última ceia, no cenáculo, um homem preparou a ceia, meu irmão, para Cristo poder cear. O reino entrou lá. João 2, Jesus está em um casamento e naquela casa acabou o vinho. E quando acabou o vinho, o que ele fez? Ele transformou água em vinho. Aonde ele entra, aonde o reino entra, sempre acontece algo. Marta e Maria queriam o reino. Avisem o nosso amigo, avisem aquele a quem nos ama, que o meu irmão está enfermo. João 11, vamos voltar lá, vamos caminhar para terminar. João 11. Quando Jesus resolve, diz aqui o versículo 17, João 11:17.
Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia o quê? 4 dias. E Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. E muitos dentre os judeus que tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro, e Maria, porém, ficou sentada em casa. 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, Senhor, leiam comigo todos, se estiveras aqui, não teria morrido. O que Marta tinha certeza? O que ela tinha certeza? Que se o reino estivesse lá, Lázaro o quê? Não morreria. Marta tem certeza de uma coisa: aonde tem o reino, não tem morte. É o que nós precisamos crer. O reino de Deus está na minha casa, então não aceito meu filho doente. Eu não aceito eu ficar doente, presta atenção. Eu não aceito ficar doente, porque o reino está aqui. Meu irmão, se você entender isso, se nós entendermos isso, Marta sabia, se o Senhor estivesse aqui. Porque quem estaria ali? O reino, o Pai. E aonde Deus está, não vai tão mal. Aonde a luz está, não tem trevas, irmão. Mas Jesus, aí olha o que Marta diz, disse 21, Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. 22, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus o quê? O que Marta está mostrando? Que ela tem certeza que o reino chegou e que Deus está onde? Está ali. Marta tem certeza, o reino chegou, e se o Senhor pedir, Ele vai dar. E ele disse: Marta, seu irmão há de ressurgir no último dia. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar. Não, ainda que esteja morto, ele viverá. E ele perguntou: cadê Maria? Está lá em casa. E aí Jesus está indo e Maria vem ao encontro, correndo. 31, dá um pulo para o 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se de depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: vamos lá, todo mundo, Senhor, o que, igreja? Se estiveres aqui. Quem é que disse isso? Maria. Combinaram? Estavam juntas quando Marta falou isso? Não. Maria tinha a mesma certeza que Marta. Marta tinha certeza, Maria também. Se o Senhor está aqui, meu irmão não morreria. Porque um dia Maria teve encontro com Cristo lá no passado, e Cristo a libertou dos demônios, e sabia que aonde estivesse Cristo, aonde estivesse o reino, morte não entraria. Leve o reino para sua casa, morte não vai entrar no seu casamento. Morte não vai entrar no seu casamento, irmã. Morte não vai, a separação, divórcio é para casal que não tem o reino. Separação, irmãos, é para casais que não buscam o reino. Porque aonde tem o reino não tem divórcio. Divórcio é sinônimo de morte, separação, divisão. Casal que tem o reino permanece unido, supera as crises unido, passa por situações unido, porque o reino está lá. O reino está ao seu favor, Cristo está lá, se o Senhor está aqui. Mas eu já cheguei, cadê o seu irmão? Vem ver onde colocaram. E aí diz o versículo de número 34, e perguntou: onde o sepultastes? E eles responderam: Senhor, vem ver. 35, e Jesus o quê? Chorou. Por que Jesus chorou? Porque ele é humano. Jesus chorou porque ele era fraco? Sim ou não? Não. Eu vi esses dias uma frase, eu gostei muito, eu adaptei aqui. Às vezes choramos não porque somos fracos demais. Às vezes choramos porque somos fortes demais. Já viu pessoa que aguenta tudo, aí tem uma hora que ela chora? Ela foi muito forte. Eu já conversei com muita gente que chega até mim e começa a chorar e fala: pastor, perdão porque eu não estava aguentando. E chora. Fortes choram,
Fortes não vivem chorando. Quem entendeu, diga amém. Fortes choram. Eles não vivem chorando. Errado chorar? Não. Errado é viver chorando. Errado é viver lamentando. O reino chegou, irmão. Davi disse: o choro pode durar, mas a alegria vem pelo amanhecer. Forte chora, forte não vive chorando. Você é forte, até que você chora. Esconde o choro, chora escondido. Não é errado. Tem uns que choram porque são fortes demais, aguenta tanta coisa, é família, é parente, é sogra, é cunhado, é tio, é vó, é neto, é pai, é mãe, é não sei quem tá doente, é que tem que levar filho pra escola, tem que buscar não sei quem, tem que pegar o carro, tem que não sei o que. Tanta coisa. Uma hora ela chora, mas o forte não vive chorando. Jesus se recompõe, 36. Então disseram os judeus: vede que quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer o que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: já cheira mal, porque já é de 4 dias. Meu irmão, 4 dias o corpo não aguenta, não suporta. Ainda mais naquele tempo que não tinha todas as técnicas que tem hoje. Meu irmão, o corpo humano, para apodrecer, é o mais rápido que tem. Fica um dia sem passar desodorante. Acorda de manhã apressado e esquece de passar o Subacol para você ver. De tarde, meu irmão, é um morto-vivo. Trabalha o dia inteiro com uma meia. E aí no outro dia você vai e trabalha com ela de novo, você vê. O pé, A prova disso, você escova o dente à noite, antes de dormir, né? Usa fio dental, dorme. No outro dia você acorda, parece que o Egito inteiro morreu na sua boca. É ou não é? Bom dia! E tem uns que nem escovando resolve. Tem que andar com o house preto. Uns 5 na boca. Meu irmão, o homem apodrece muito rápido. O corpo do homem se decompõe muito rápido. Quantos dias Lázaro estava morto? Rim atrofiou, já secou. As veias, irmãos. O corpo, a pele, tecido, tudo. Todo o organismo, seus rins, seus pulmões, tudo, meu irmão, já tinha morto. Mas quem é que chegou lá? O reino. Versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? E tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre... Por quê? Porque ele e o Pai eram um. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo que fizera Jesus, o quê? Onde o reino chega, a morte tem que bater em retirada. Marta e Maria sabia: se o Senhor tivesse aqui. Meu irmão, nunca é tarde para buscar o reino. Nunca é tarde demais para você buscar o reino. Não, busque o reino. Mas ele saiu de casa, não é tarde. Mas ele entrou no mundo das drogas, não é tarde. Mas a minha mulher diz que não me ama, que já tem outro. Não é tarde, nunca é tarde.
4 dias morto, o corpo, eu não entendo de anatomia humana, mas eu entendo, irmão, eu imagino o coração, o rim, fígado, pulmão, as veias todas já secas, já esturricadas, e aí Jesus dá uma palavra, vem para fora, é o reino dizendo, é Cristo, é o Deus vivo ali falando, e aí volta, meu irmão, o coração começa a bombear sangue, e o sangue começa a circular, correr pelo corpo, e daqui um pouquinho o pulmão já se enche de ar, e já enche de ar, e o coração começa a bater, e os outros órgãos, rim, fígado, pâncreas, pulmão, todo o intestino, todo o corpo, as pernas atrofiadas, já dura, né? Porque morre, fica dura, daqui a pouco já começa a movimentar. Quem que sai para fora? O que está morto há 4 dias. Por quê? Aonde entra o reino, a morte tem que sair. Se nós aprendermos a buscar o reino, Marta e Maria, no momento de dificuldade do irmão, a primeira coisa, o primeiro lugar que elas foram recorrer, buscar, foram aonde? Em Cristo, que era o reino. Se nós aprendermos a buscar o reino, se nós aprendermos a priorizar o reino, meu irmão, Ele vai acrescentar as demais coisas, Ele vai trazer a vida. Aonde o reino entra, acontece vida. Marta e Maria sabiam que todas as casas que Jesus visitou, aconteceu algo. E quando Ele foi à casa de Lázaro, aconteceu ressurreição. E se você levar esse reino para sua casa, algo vai acontecer na sua casa. Irmão, busque o reino. Se você em casa quer o reino, quer esse Cristo, eu convido você a aceitá-lo. Você aqui também, meu irmão, se você ainda não tem, aceite-o. E se porventura você o tem e errou, peça perdão. Deixa o reino entrar. Deixa o reino de Deus se manifestar. Busque, as demais coisas vão ser acrescentadas. Quem entendeu, diga amém. Põe a mão no coração. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Pai, e a tua palavra. Se eu falasse mais, falaria de mim mesmo. Mas Deus, todas as casas que o Senhor entrou, de Pedro, na casa de Zaqueu, na casa de Jairo, lá em Cafarnaum, no cenáculo, lá em Jerusalém, meu Pai, todas as casas que Jesus visitou, a casa de Pedro, aconteceu um milagre. E eu peço ao Senhor hoje, vem entrar na casa dessa pessoa. Jesus, vem entrar na casa deste homem. Ô irmãos, fale com Deus agora. Fale com Deus nessa noite agora, irmão. Aqui na igreja, em casa. Fala, Jesus, eu quero o Senhor. Eu não sei como vai ser o amanhã. Viva só hoje. Não fique pensando, imaginando como é que vai ser, como que os seus amigos vão reagir. Não fique pensando como que as pessoas vão reagir. Não, meu irmão, leve o reino para casa hoje. Oh, Jesus, venha. Entra em nossa vida. Faz morada em nós. Sua palavra diz que todo aquele que confessar será salvo. E nós confessamos o Senhor como único e suficiente Salvador. Nós cremos que o Senhor morreu para nos salvar, e te aceitamos como esse Salvador. Recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador. Oh Jesus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões. Levantem as mãos aos céus e diga comigo: Jesus, perdoa os meus pecados, perdoe as minhas falhas, perdoe os meus erros, e eu te quero, te aceito e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Diga: venha o teu reino sobre mim. Diga: obrigado, Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir a Jesus. Thank you.